Você já sentiu que está preso num ciclo de dúvidas, medos e incertezas, como se estivesse caminhando no escuro, sem enxergar além das dificuldades do momento? E se eu te dissesse que existe uma oração poderosa, capaz de despertar a sua alma, abrir seus olhos espirituais e revelar uma luz que vai transformar essa escuridão em clareza, fé e certeza indestrutível? Neste vídeo, vamos entrar numa jornada profunda e inspiradora, onde você descobrirá como enxergar a vida com uma nova perspectiva. Uma visão que atravessa as barreiras visíveis e nos conecta diretamente à presença real de Deus em cada passo do nosso caminho. Você verá que ao despertar essa clareza espiritual, o que antes parecia impossível deixa de dominar seu coração, e a sua oração se torna uma fonte de força, confiança e propósito divino, iluminando até os momentos mais desafiadores. Com base em passagens bíblicas poderosas, vamos revelar como a oração constante, a leitura da palavra, a obediência e a adoração não são apenas atos religiosos, mas chaves essenciais para você abrir essa porta para uma transformação interior profunda. Prepare-se para sentir seu espírito revigorado, para enxergar além do véu do medo e da dúvida, e para receber a sabedoria e proteção que irão renovar seu modo de viver. Porque essa luz vai acender na sua alma, e nada jamais será como antes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para caminhar junto conosco nesta jornada de fé e renovação diária. Sua generosidade ajuda essa mensagem de fé a alcançar mais corações sedentos por esperança. Até aqui, desvendamos juntos a promessa de uma luz que transcende a escuridão dos nossos medos e incertezas. Vimos que essa luz não é uma miragem, mas uma realidade palpável que se manifesta quando abrimos nossos olhos espirituais para a presença de Deus. E como podemos acessar essa clareza, essa fé inabalável, essa certeza divina? A resposta, como já pincelamos, reside em práticas espirituais profundas e transformadoras. A oração constante, a leitura da palavra, a obediência e a adoração. Cada uma dessas chaves é um portal, um convite para uma jornada interior que redefine nossa visão de mundo e, mais importante, nossa experiência de vida. A oração constante, o diálogo que reacende a alma. Muitas vezes, pensamos na oração como um monólogo, uma lista de pedidos entregues a um Deus distante. Mas a verdade é que a oração constante é muito mais do que isso. É um diálogo ininterrupto, um batimento cardíaco espiritual que pulsa em sintonia com a presença divina. É a respiração da alma. No turbilhão do dia a dia moderno, onde somos bombardeados por informações, expectativas e distrações, encontrar um momento para orar sem cessar pode parecer uma utopia. Como podemos manter essa conexão em meio a prazos apertados, notificações incessantes e a demanda de um mundo que raramente nos permite parar? A oração constante não exige que você esteja de joelhos o tempo todo, isolado em um cômodo silencioso. Embora esses momentos sejam preciosos e insubstituíveis, a oração constante é uma atitude do coração. É reconhecer a presença de Deus em cada instante. É levantar-se pela manhã e entregar o dia que se inicia. É um breve suspiro de gratidão quando um problema se resolve. Ou um clamor silencioso por ajuda no meio de uma dificuldade inesperada. É um agradecimento antes de uma refeição. Uma intercessão por um colega de trabalho que parece estar lutando. Um pedido de sabedoria antes de tomar uma decisão importante. Pense na oração como a linha de comunicação mais vital que você possui. No mundo corporativo de hoje, onde a comunicação eficiente é a chave para o sucesso, por que negligenciaríamos nossa comunicação com o Criador do Universo? Quando um gerente está sobrecarregado, ele busca orientação. Quando um projeto está em crise, a equipe se reúne para buscar soluções. A oração é exatamente isso. Uma reunião constante com a sabedoria suprema. É apresentar a Ele as suas frustrações, suas alegrias, seus medos mais profundos e suas esperanças mais ousadas. A beleza da oração constante está em sua acessibilidade.
Ela pode ser uma frase repetida em sua mente enquanto você está no trânsito, um momento de silêncio no elevador, um olhar para o céu durante uma pausa no trabalho. É um lembrete de que você não está sozinho, que há um ouvinte atento a cada pensamento, a cada emoção, a cada batida do seu coração. Essa prática diária, mesmo que fragmentada em pequenos instantes, constrói uma ponte inquebrável entre o seu espírito e o Espírito de Deus. E qual é o poder transformador dessa oração contínua? Ela abre seus olhos espirituais. Quando você ora, você não está apenas falando. Você está sintonizando seu coração para ouvir. É como ligar um rádio em uma estação de rádio espiritual. No começo, pode haver estática, mas com persistência e fé, a voz clara de Deus começa a se manifestar. Essa voz traz clareza para decisões nebulosas, paz para corações ansiosos e esperança para almas desiludidas. Ela revela o invisível, ilumina o caminho no escuro, e de repente você percebe que a escuridão não tem mais o mesmo poder sobre você, porque a luz da presença de Deus se acendeu em sua alma, guiando cada passo. A oração constante te ensina a confiar, a depender. Em um mundo que exalta a autossuficiência e o controle, a oração nos lembra de nossa humanidade e da soberania divina. Ela nos liberta da ilusão de que temos que carregar o peso do mundo sozinhos. Através dela, entregamos nossos fardos e recebemos em troca uma força que não é nossa, uma paz que excede todo entendimento. Essa troca não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. É a humildade de reconhecer que existe um poder maior, mais amoroso e mais sábio que o nosso, pronto para nos guiar, proteger e sustentar. É através dessa entrega que a clareza espiritual se aprofunda e a fé se torna uma certeza indestrutível, porque você não está apenas acreditando em algo, você está vivenciando a resposta e a presença de Deus em cada detalhe da sua vida. 2. A leitura da palavra, a lâmpada que ilumina o caminho. Se a oração é nosso diálogo com Deus, a leitura da palavra é a voz de Deus falando diretamente conosco. No entanto, muitas vezes abordamos a Bíblia como um livro antigo, uma coleção de histórias, ou, na pior das hipóteses, um manual de regras. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, uma fonte inesgotável de sabedoria, consolo, direção e poder. É a lâmpada que ilumina os nossos pés e a luz que guia o nosso caminho, especialmente quando nos sentimos perdidos em um labirinto de dúvidas e incertezas. Em nossa era digital, somos constantemente bombardeados por informações de todas as fontes, notícias, redes sociais, opiniões de especialistas, gurus de autoajuda. Essa avalanche de dados, embora pareça nos manter conectados, muitas vezes nos deixa mais confusos e ansiosos. Qual é a verdade? Em quem podemos confiar? Como discernir o caminho certo em um mundo que parece ter perdido seu compasso moral? É aqui que a leitura da palavra de Deus se torna não apenas relevante, mas essencial. A leitura da palavra de Deus, não como um ritual vazio, mas como uma busca sincera por verdade e entendimento, tem o poder de abrir nossos olhos espirituais de uma maneira única. Ela nos oferece uma perspectiva divina sobre a vida, sobre nós mesmos e sobre o propósito de nossa existência. Quando mergulhamos nas Escrituras, começamos a ver o mundo através dos olhos de Deus e isso transforma tudo. Aquilo que antes parecia um caos sem sentido começa a revelar um plano, uma ordem, um propósito maior. Pense na palavra de Deus como um mapa detalhado em uma jornada por um território desconhecido. Sem o mapa, você pode se perder, tomar caminhos errados, ou simplesmente ficar parado, com medo de avançar. Com o mapa em mãos, você tem a confiança para explorar.
sabendo que cada curva e cada bifurcação já foram previstas. A palavra de Deus nos oferece esse mapa para a vida, revelando não apenas onde estamos, mas para onde estamos indo e como chegar lá. Ela nos capacita a discernir entre o que é efêmero e o que é eterno, entre o que é barulho e o que é a voz da verdade. Mas não se trata apenas de ler. É sobre meditar, refletir, permitir que a palavra penetre em nossa alma e transforme nossa mente. Em um mundo onde a superficialidade muitas vezes prevalece, a meditação na palavra nos convida a uma profundidade que nutre o espírito. É como um alimento que sacia a fome da alma, um remédio que cura as feridas invisíveis do coração. Ela nos confronta com a verdade sobre quem somos e quem Deus é, desfazendo enganos e preconceitos que carregamos. Como essa prática transforma nossa escuridão em clareza? A palavra de Deus é luz. Onde há luz, a escuridão não pode permanecer. Ela ilumina os cantos escuros da nossa alma, onde o medo e a dúvida se escondem, revelando as promessas de Deus de amor, proteção e provisão. Ela nos ensina sobre a fidelidade de Deus em todas as gerações, nos dando a base para crer que Ele será fiel em nossa própria vida. Quando você se depara com uma crise financeira, a palavra te lembra que meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Quando a ansiedade te consome, ela te convida a não andar ansiosos por coisa alguma. Essa clareza espiritual que advém da palavra não é apenas um conforto passageiro, é uma fundação sólida sobre a qual podemos construir nossa vida. Ela nos dá a sabedoria para fazer escolhas éticas e morais em um mundo de valores em constante mudança. Ela nos dá a proteção contra as mentiras e enganos que tentam nos desviar do propósito de Deus para nós. Ela nos equipa com a verdade para resistir às tentações e superar os desafios. A leitura e meditação diária na Palavra de Deus se tornam, assim, um escudo protetor para nossa mente e nosso coração, garantindo que mesmo em meio às tempestades, nossos olhos espirituais permaneçam focados na luz que jamais se apaga. A obediência, o caminho para a liberdade e o propósito divino. A palavra obediência pode soar pesada e restritiva para a mentalidade moderna, que valoriza a autonomia, a liberdade individual e a quebra de paradigmas. Associamos obediência à submissão cega, à perda da nossa individualidade. No entanto, a obediência no contexto espiritual, a obediência à voz e à palavra de Deus, é precisamente o oposto. É o caminho para a verdadeira liberdade, para a descoberta do nosso propósito divino, e para uma vida de confiança e plenitude, que desafia as expectativas do mundo. Pense na obediência como seguir as instruções de um arquiteto mestre. Se você está construindo uma casa e ignora os planos, o resultado será uma estrutura frágil, talvez perigosa, incapaz de resistir às intempéries. Mas se você seguir cada detalhe do plano, a casa será sólida, segura e perfeitamente funcional. Deus é o arquiteto da vida, e seus planos, seus princípios, seus mandamentos, sua vontade revelada, são projetados para o nosso maior bem. A obediência não é uma lista de não farás que nos priva da alegria. É um mapa de farás que nos guia para uma vida abundante. A verdadeira obediência espiritual não é feita por medo de punição, mas por amor e confiança. É a resposta de um coração que reconhece a bondade, a sabedoria e o amor de Deus. É um ato de fé que diz: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. Confio que Teus caminhos são mais altos que os meus, Teus pensamentos são mais profundos que os meus, e Teu amor por mim é incondicional. Essa confiança é a base da fé indestrutível que buscamos. Como a obediência abre nossos olhos espirituais e transforma o que antes parecia impossível? A obediência remove obstáculos em nosso caminho. Muitas vezes estamos presos em ciclos de problemas porque estamos tentando resolver as coisas à nossa maneira.
ou resistindo à direção que Deus está nos dando. A desobediência é como remar contra a corrente, é exaustivo e improdutivo. A obediência, por outro lado, é alinhar nossas velas com o vento do Espírito Santo, permitindo que ele nos impulsione em direção ao nosso destino. Considere as situações do cotidiano. Você está em um dilema ético no trabalho, onde a tentação de cortar um atalho ou comprometer seus valores é forte. A voz de Deus, sussurrada em seu coração, ou lida na palavra, o convida à integridade e à honestidade. Obedecer a essa voz, mesmo que pareça a opção mais difícil a curto prazo, constrói caráter, fortalece sua consciência e, a longo prazo, abre portas de bênçãos e confiança que você jamais alcançaria por atalhos. A impossibilidade de prosperar honestamente se transforma na realidade de Deus honra aqueles que o honram. A obediência também nos conecta ao propósito divino. Quando nos submetemos à vontade de Deus, Ele começa a nos usar de maneiras que nunca imaginamos. Aqueles talentos que você pensava que eram insignificantes, aquelas paixões que pareciam desconectadas, começam a se encaixar em um grande plano. A sua vida deixa de ser uma série de eventos aleatórios e se torna uma narrativa com significado, com um propósito maior do que você mesmo. Essa é a essência de uma confiança e propósito divino que ilumina até os momentos mais desafiadores. No contexto moderno, a obediência se manifesta em áreas como o perdão. Perdoar alguém que nos magoou profundamente, mesmo quando nossa natureza grita por vingança. É a obediência a um princípio divino que liberta nosso coração do peso do ressentimento e abre espaço para a cura. É a obediência à voz que nos chama a amar o próximo, a servir aos necessitados, a compartilhar nossa fé, mesmo quando o mundo nos diz para nos concentrarmos apenas em nós mesmos. Cada ato de obediência, por menor que seja, é um passo de fé que ativa o poder de Deus em sua vida, transformando o impossível impossível através da sua graça. A obediência não é uma jaula, mas a chave que abre a porta para o vasto e ilimitado plano de Deus para a sua vida, revelando uma visão que atravessa as barreiras visíveis e conecta você diretamente à sua presença real. 5. A adoração, o louvor que revigora o espírito e acende a luz interior. Por fim, chegamos à adoração, que é a culminância de nossa conexão com Deus. Adoração é uma postura do coração, uma atitude de reverência, gratidão e reconhecimento da soberania e majestade de Deus em todas as circunstâncias da vida. É a forma mais pura de nos conectarmos à sua presença, e quando fazemos isso, nosso espírito é revigorado, nossos olhos espirituais se abrem ainda mais, e a luz de Deus brilha intensamente em nossa alma. Em um mundo que nos convida constantemente a focar em nós mesmos, em nossas necessidades, em nossos desejos, a adoração é um ato radical de desviar o foco de nós e colocá-lo inteiramente em Deus. É dizer: Tu és maior que meus problemas, maior que minhas dores, maior que minhas preocupações. Tu és digno de todo louvor, não pelo que podes me dar, mas por quem tu és. Essa mudança de perspectiva é incrivelmente poderosa. Pense na adoração como um raio de sol atravessando nuvens pesadas. Quando o sol se revela, as sombras se dissipam, o ambiente se ilumina e o calor se faz sentir. Da mesma forma, quando adoramos a Deus, mesmo em meio às tempestades da vida, a luz de sua presença irrompe em nossa alma, dissipando o medo, a tristeza e a desesperança. É uma fonte de força que não depende das nossas emoções ou das nossas circunstâncias, mas da realidade imutável de quem Deus é. Como a adoração revigora nosso espírito e ilumina os momentos mais desafiadores. Quando adoramos, elevamos nossos olhos acima das circunstâncias.
Em vez de nos afogarmos nos problemas, somos lembrados da magnitude de Deus, do seu poder que criou os céus e a terra, do seu amor que nos enviou um Salvador. Essa lembrança não minimiza nossas dificuldades, mas as coloca em sua devida perspectiva. Ela nos dá a certeza de que, não importa o quão grande seja o desafio, Deus é infinitamente maior. Em momentos de dor intensa, de luto, de decepção, a adoração pode parecer a coisa mais difícil de fazer. É natural questionar, chorar, lamentar. Mas é precisamente nesses vales que a adoração se torna um ato de fé heróico. É dizer, como o apóstolo Paulo e Silas na prisão, com os pés em grilhões e as costas feridas: mesmo aqui, mesmo agora, Deus é bom. Ele está comigo. E o que acontece? As cadeias caem, as portas se abrem, não apenas as portas físicas, mas as portas do coração, liberando a paz e a esperança. A adoração nos liberta do peso da autossuficiência e do controle. Em um mundo onde somos constantemente incentivados a ser o mestre do nosso próprio destino, a adoração nos convida a entregar as rédeas a quem realmente as possui. É um ato de entrega que nos libera da ansiedade de tentar controlar o incontrolável. E nessa entrega, encontramos uma paz que excede todo o entendimento. Uma sensação de que estamos exatamente onde deveríamos estar, nas mãos amorosas de um Deus soberano. A adoração também é uma expressão de gratidão. Em nossa cultura de consumo, somos treinados a focar no que nos falta, no que ainda não temos. A adoração nos convida a pausar e reconhecer as incontáveis bênçãos que já recebemos, desde o ar que respiramos até a própria vida. Essa gratidão não só muda a nossa perspectiva, mas também atrai mais bênçãos para a nossa vida, pois um coração grato é um coração aberto. Ao praticar a adoração, seja através de canções, orações silenciosas de louvor, ou simplesmente contemplando a beleza da criação, você está acendendo uma chama em sua alma que nada pode apagar. Essa chama é a presença de Deus em você, irradiando luz para cada canto da sua existência. Ela revigora seu espírito, renova suas forças e o capacita a enxergar além do véu do medo e da dúvida, para uma realidade onde a graça de Deus é abundante e o seu propósito para você é eterno. A adoração se torna, assim, a celebração contínua dessa luz, um testemunho vivo de que em Deus nada jamais será como antes. Amigos, a jornada para despertar essa clareza espiritual não é um destino, mas um caminho contínuo, pavimentado pela oração constante, pela meditação na palavra, pela obediência fiel e pela adoração sincera. Cada um desses passos é uma chave que abre uma nova dimensão em sua vida, revelando a visão que atravessa as barreiras visíveis e conecta você diretamente à presença real de Deus em cada passo do seu caminho. O que aprendemos hoje não é apenas teoria, é um convite para uma experiência. Uma experiência de ver o invisível, de tocar o intocável, de viver o impossível, tudo através dos olhos da fé. Aquilo que antes parecia impossível deixa de dominar seu coração, e sua oração se torna uma fonte de força, confiança e propósito divino, iluminando até os momentos mais desafiadores. Lembre-se, como um sábio disse uma vez, o essencial é invisível aos olhos, mas eu adicionaria, é invisível aos olhos físicos, mas perfeitamente visível aos olhos de um coração desperto, um espírito revigorado pela presença de Deus. Você está pronto para permitir que essa luz transforme cada sombra da sua vida, revelando a glória de Deus que já habita em você? Para finalizar nosso encontro de hoje e selar essa mensagem em nossos corações, convido você a orar comigo, baseados nas palavras poderosas do Salmo 18, versículo 28. Tu, Senhor, acendes a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus,
Ilumina as minhas trevas. Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti com corações abertos e espíritos sedentos. Agradecemos por Tua palavra que é luz, por Tua presença que é consolo e por Teu amor que nos guia. Reconhecemos que muitas vezes nos sentimos perdidos nas trevas das dúvidas, dos medos e das incertezas deste mundo. Nossos próprios esforços parecem insuficientes para acender a luz que precisamos. Mas hoje, Senhor, clamamos a Ti com a certeza de que Tu és a nossa lâmpada. Pedimos que acendas a nossa lâmpada interior, que abras nossos olhos espirituais para enxergar Tua verdade em meio às mentiras, Tua paz em meio ao caos e Tua esperança em meio ao desespero. Ilumina as nossas trevas, Senhor. Que cada área escura de nossas vidas, nossos corações, nossas mentes, nossos caminhos, seja inundada pela Tua luz divina. Dá-nos a graça da oração constante, para que possamos dialogar contigo sem cessar. Inspira-nos a meditar em Tua palavra, para que ela seja a lâmpada para nossos pés e a luz para nosso caminho. Capacita-nos à obediência, para que possamos caminhar em Teu propósito e experimentar Tua liberdade, e que a adoração seja a respiração de nossa alma, revigorando nosso espírito e elevando-Te acima de todas as coisas. Que esta luz que acende em nós se irradie para o mundo ao nosso redor, fazendo de nós instrumentos de Tua glória, que possamos ver a vida com uma nova perspectiva, uma visão que atravessa as barreiras visíveis e nos conecta diretamente à Tua presença real em cada passo. Fortalece nossa fé, dissipa nossos medos e firma nossos corações em Ti. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Guia, nós oramos. Amém. Que a luz de Deus brilhe intensamente em sua vida hoje e sempre. Se esta oração e esta reflexão tocaram seu coração, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa de uma nova luz em sua vida. E se ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative as notificações para que possamos continuar caminhando juntos nesta jornada de fé e renovação diária. Deus abençoe você.